Essa é uma história sobre esperança em meio ao abandono. Sobre sonhos que resistem, mesmo quando o mundo inteiro parece contra. Se você acredita na força de quem não desiste, já deixa seu like, compartilhe e siga agora o canal Histórias e Emoções. Porque a vida de Esther Vai tocar você profundamente. Esther estava sentada nos degraus de uma pequena casa improvisada, feita de tábuas velhas, com buracos cobertos por plásticos e panos remendados. Era o fim da tarde. O céu começava a ganhar tons alaranjados, mas para Esther, aquele cenário bonito lá fora não combinava em nada com o que ela sentia por dentro. Ela chorava em silêncio. Tentava conter os soluços, enxugava as lágrimas com as mangas da própria blusa, já manchada e gasta pelo tempo. Ela fazia isso de maneira discreta, para que ninguém a visse. Especialmente seus irmãos mais velhos. Eles eram cruéis. zombavam dela. Chamavam-na de fraca, de chorona. Como se sentir fosse uma fraqueza. O único que a compreendia era seu irmão mais novo, Pedro. Pedro tinha apenas 4 anos. Olhos grandes, inocentes. E vivia grudado nela. Esther era quase como uma segunda mãe para ele. Enquanto a verdadeira mãe passava o dia inteiro fora, trabalhando como faxineira, era ela quem dava comida, banho, contava histórias e o fazia dormir. A mãe era uma mulher magra, de expressão cansada, com as mãos calejadas de tanto esfregar chão alheio. Ela trabalhava o dia todo, porque o pai da família não fazia absolutamente nada. Ou melhor, fazia sim, bebia. Bebia tudo o que encontrava, inclusive o dinheiro que a esposa trazia para sustentar os 4 filhos. Muitas vezes, a mulher mal conseguia comprar o essencial: arroz, feijão, pão amanhecido e, com sorte, um pouco de leite para Pedro. Esther sabia disso. E doía nela ver a mãe tentando sorrir, escondendo o desespero nos olhos. Aquela menina de apenas 14 anos já era dona de uma maturidade que nenhuma criança deveria carregar. Mesmo assim, ela ainda tinha amor no coração. Amava a mãe. Amava Pedro. Mas o pai e os irmãos mais velhos, que imitavam os comportamentos dele, esses, ela desprezava. A casa onde moravam ficava na periferia da cidade. Esther acordava todos os dias às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar até a escola. Mas, acredite, ela ficava feliz por sair cedo. Era o único momento do dia em que podia respirar longe daquela prisão. Se não fosse por Pedro, ela nem voltaria para casa. Fazia as tarefas de casa como ninguém. Cozinhava, limpava, lavava roupa. E ainda ajudava Pedro com o que podia. Roupas novas. Nemsonha. Usavam o que vizinhos bondosos doavam. E mesmo assim, Esther sempre tentava manter tudo limpinho. Mas havia algo que acendia um brilho nos olhos dela. A arte. Ela desenhava desde pequena. E fazia isso com uma sensibilidade incrível. Usava lápis emprestados, papel velho e até pedaços de caixa de papelão para pintar cenas da natureza. Gostava de se sentar na beira do campinho da comunidade. E passava horas observando o movimento das árvores, os raios de sol passando por entre as folhas, o voo dos passarinhos. Sua mãe, apesar das dificuldades, fazia questão de incentivar o talento da filha. De vez em quando, juntavam os trocados e compravam um bloquinho de papel novo, ou algumas tintas aquarela baratinhas. Mas uma escola de arte? Isso era um luxo distante. Esther sabia. Por isso, nunca pedia. Mas sonhava. Sonhava todos os dias em ser uma artista de verdade. Daquelas que têm seus quadros em exposições, que aparecem nos jornais. E que conseguem tirar a mãe e o irmão daquele inferno. Na escola, ela era isolada. Tinha vergonha que soubessem da sua vida. Do pai bêbado. Da casa caindo aos pedaços. Os colegas. Ou riam dela, ou fingiam que ela nem existia. Um dia, ao voltar da escola, Esther viu o pai em casa, revirando tudo, com olhos vermelhos de raiva e álcool. Ele gritava, esbravejava e exigia dinheiro. A mãe tentava explicar que não tinha mais nada, mas ele não quis saber. A empurrou contra a parede e começou a bater nela. Pedro chorava desesperado num canto. Esther ficou paralisada por um segundo. Depois, correu até a mãe e tentou proteger. Por que você aguenta tudo isso, mãe? Quanto mais vai durar?
A mãe caiu sentada no chão. Respirava com dificuldade. Olhou para a filha e, entre lágrimas, respondeu: Filha, eu entendo. Mas para onde vamos? Não temos parentes. Não temos para onde ir. Esther fechou os punhos. Engoliu o choro. E disse com firmeza: Eu ainda vou ser uma artista famosa. Eu vou sair daqui. Vou levar você e o Pedro comigo. E tudo isso vai acabar. A mãe a olhou com ternura. Abraçou-a com força. Seus sonhos vão se tornar realidade, minha filha. O mais importante é acreditar. A esperança é tudo que temos. Ficaram ali fora por muito tempo, falando baixinho, Sonando alto. se permitindo, por alguns minutos, acreditar em um futuro diferente. Mas, ao voltarem para dentro de casa, o que viram partiu seus corações. Tudo revirado. As roupas rasgadas. A mochila de Esther destruída. E seu pequeno material de pintura, espalhado e pesoteado. Ela correu até o canto onde guardava seus desenhos. Mas já era tarde. Tinham sido rasgados. Olhou para a mãe em desespero. A mulher também chorava. Mas respirou fundo. Secou os olhos. E disse: Eu vou costurar tudo esta noite. Ninguém vai perceber amanhã. Esther Solyaku. Abraçou a mãe. E murmurou: Por que ele faz isso com a gente? Por que ele não nos ama? A mãe hesitou. Sabia a verdade. Mas ainda assim respondeu: Porque ele está doente. Porque se perdeu de si mesmo. Mas nós vamos resistir, filha. Os filhos mais velhos, esses estavam do lado do pai. Chegaram a dizer que, se houvesse separação, ficariam com ele. Eles sabiam se defender. Já eram adolescentes fortes. Ele não batia neles. Então, descontava tudo em Esther, Pedro e na mãe. Na manhã seguinte, Esther saiu de casa com uma blusa de Pedro e uma saia remendada pela mãe. Era o que tinha. No caminho da escola, ela viu um cartaz: exposição de pinturas, grandes artistas do Brasil. Peru. Admirou a imagem de um quadro belíssimo no cartaz e sussurrou: Ah, como eu queria poder entrar e ver tudo de perto. Mas não tenho dinheiro, suspirou. E seguiu seu caminho, sem imaginar que aquele seria um dos dias mais difíceis da sua vida. Já que as provocações na escola não iriam parar, e Esther não conseguia mais suportá-las, ela decidiu caminhar sozinha, cabeça baixa, tentando ignorar os risos e cochichos ao seu redor. Foi então que, de repente, ela notou um grupo de garotos da sua classe parados no meio do caminho. Eles cercavam um homem idoso que estava caído no chão. Olha só isso! Gritou um deles, rindo. Tá tão bêbado que nem consegue levantar. Todos gargalaram. Foi cruel. Mas ninguém se importou. Exito. Esther. Enquanto os colegas se afastavam, debochando, ela se aproximou, com o coração acelerado. Ajoelhou-se ao lado do homem, que mal conseguia abrir os olhos. O senhor está bem? Eu posso ajudar. Pergunto, preocupada. O homem, sem forças, apenas resmungou e apontou com dificuldade para o bolso. Esther entendeu na hora. Pegou o celular. Chamou uma ambulância. Depois, colocou com carinho a cabeça dele em seu colo e disse baixinho: Fique tranquilo, a ajuda está vindo. Eu vou ficar aqui com o senhor. Não tenha medo. Enquanto esperava, ela conversou com ele o tempo todo. Sabia que manter uma pessoa acordada podia salvar sua vida. Contou tudo, sobre sua vida difícil, sobre a paixão pela pintura, sobre a escola, e como se sentia sozinha. O homem ouvia em silêncio. Não conseguia falar, mas seus olhos diziam tudo. A ambulância chegou. Esther ficou ali até o último segundo. Antes que o levassem, prometeu: Eu vou te visitar. Prometo. No fim de semana seguinte, Esther correu para o hospital. Não sabia o nome dele, mas depois de descrever sua aparência e a data, conseguiu encontrá-lo. Ele estava melhor. Soradent. Oi, disse Esther, tímida. Desculpe, não trouxe nenhum presente. O homem apertou a mão dela com carinho. Você já me deu o melhor presente, minha vida. Obrigado, meu anjo. Depois, escreveu seu nome e endereço num pedaço de papel e disse: Vou te visitar. E pegue esse cartão aqui, ao lado da cama. Com ele,
você pode entrar gratuitamente na exposição de arte da cidade. Esther ficou encantada. 2 semanas se passaram. E ela foi à exposição, com sua pasta de desenhos debaixo do braço. Ao entrar, ficou maravilhada com tudo ao redor. Quando, de repente, ouviu uma voz familiar. Oi, meu anjo. Estava esperando por você. Era ele. Você gosta daqui? Muito. Sonhei com esse momento, respondeu, com brilho nos olhos. Sou o dono de uma galeria na capital. Me chamo Sr. Jonas. E a partir de hoje, você pode visitar qualquer uma das minhas exposições gratuitamente. E com um sorriso, completou. Aliás, nunca te agradeci de verdade. Paguei todas as suas aulas de pintura. Agora está nas suas mãos. Esther não conseguiu conter as lágrimas. A emoção tomou conta dela. Ajoelhou-se e agradeceu. Muito obrigada, eu nunca vou esquecer disso. Mas por que está chorando? Debía estar feliz. E ainda não me mostrou seus desenhos, lembra? Esther entregou a pasta. Senhor Jonas folheou os trabalhos em silêncio. E depois disse com ternura: Você tem talento, meu anjo. Um talento real. Menos de 2 anos depois, Esther apresentou sua primeira obra em uma das exposições da galeria. As pinturas foram vendidas imediatamente. Com o dinheiro, ela conseguiu levar sua mãe e seu irmão Pedro para um novo lar, longe do pai, longe do medo. Senhor Jonas passou a tratá-la como uma neta. Cuidava dela. E incentivava. E quando ela se formou, já era reconhecida como uma das jovens artistas mais promissoras da região. Mudou-se para a capital, onde construiu uma nova vida, cheia de possibilidades, mas sempre com as pessoas que amava por perto. E assim, a menina que um dia chorou sozinha no degrau de uma casa destruída, se tornou inspiração para milhares de pessoas. Porque ela acreditou. E teve coragem de agir com amor, mesmo quando tudo dizia o contrário. A história de Esther nos ensina algo poderoso. Não importa onde você nasceu. Não importa o quanto você já sofreu. Sempre existe um caminho. Sempre existe uma chance. Para quem acredita e age com o coração. E nunca subestime a força de um gesto de bondade. Ele pode transformar e até salvar uma vida. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, escreva sua opinião nos comentários e compartilhe com alguém que precisa de esperança. E claro, siga o canal Histórias e Emoções e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Um forte abraço e até a próxima história!